bem? Espero que estejam todos muito bem. Aqui é a Teacher Mariana, professora de inglês, e vamos para mais uma aula, certo? Certo, vamos que vamos. Gente, seguinte, na aula de hoje eu vou deixar para vocês um trabalho. Yay! Eu sei que vocês ficaram super animados já com essa primeira informação, por isso foi a primeira que eu quis deixar para vocês, tá? Gente, como vocês lembram, o nosso trabalho bimestral ficou para entregar logo ali na boquinha da pandemia. Entrou na pandemia, não deu para entregar, a gente vai ter que ter nota de trabalho. E assim como vocês estão fazendo já em todas as outras matérias, vai acontecer com a minha, tá bom? Eu vou abrir para vocês aqui para poder ler junto. Calma aí. Só para poder mostrar para vocês como é que ele vai funcionar. Mas é bem tranquilo, tá? Não tem nada sofrível. Vocês vão poder, inclusive, utilizar a informação que vocês fizeram no trabalho que vocês deveriam ter entregue. Ela não vai ser jogada fora. Vocês podem usar essa informação, tá? Ou se quiser fazer outro também, não tem importância. Então, é o seguinte, o nosso trabalho agora, ele vai ser um pouquinho diferente, tá? Vai ser com a mesma temática, mas tem algumas coisinhas diferentes ali, né? Então, eu tenho o quê? O English Worksheet aqui, né? Que é o trabalho de inglês de vocês, nome, série e número. Se não sabe o número, não tem importância, mas é bom que coloque se vocês souberem. Ele pode ser entregue aqui nesse documento de Word mesmo, e anexado no AVA, ou se você preferir escrever e anexar uma foto do trabalho feito no AVA também, ok, não tem importância. Pode tanto entregar assim, quanto no escrito na folha, tirado uma foto, tá? É sobre a mesma temática do nosso trabalho bimestral. Encontrei isto na web. Cara... Eu fui ver o que ela tinha encontrado na web. Era uns negócios sobre a quarentena e a pandemia, meu, sei lá. Ai, meu Deus. O celular falou comigo na hora da aula. Vamos lá. Gente, é a mesma temática, tá? Do trabalho bimestral de vocês, então vocês não perdem nada da pesquisa que vocês já fizeram. Presta atenção lá. Escolha uma modalidade. Vou fazer no estilo karaokê. Escolha uma modalidade que competiria nas Olimpíadas do ano de 2020, que no caso é esse ano, que no caso não teve, talvez não vai ter. Eu acho que até o fim do ano não vai ter, eu acho que foi já cancelado. E escreva sobre ela e sobre o desempenho de um país de sua escolha, cuja língua oficial ou segunda língua oficial seja o inglês. Então tá, aqui já tem duas coisas que a gente tem que fazer. Vocês vão escolher uma modalidade esportiva que estaria nas Olimpíadas, vamos supor que seja o voleibol. Ok, a minha modalidade de escolha é o voleibol. E depois disso eu vou escolher um país que não precisa estar competindo esse ano, mas precisa ter competido nas Olimpíadas, cuja língua oficial seja o inglês ou cuja segunda língua oficial desse país seja o inglês. Então eu vou ter que escolher uma modalidade, falar sobre as partes mais importantes dela e escolher um país cuja língua oficial ou segunda língua oficial seja o inglês e que tenha participado ou vá participar. De qualquer maneira, tem que ter tido um histórico dentro das Olimpíadas. A segunda parte pode ser feita em tópicos, como está aqui. Ele não precisa ser feito num texto descritivo, mas se quiser fazer em texto descritivo, fica a critério de vocês também. Pode ser em português, mas obrigatoriamente sobre um país cuja língua oficial ou segunda língua oficial seja o inglês. Pode ser em português o trabalho de vocês, mas tem que ser sobre um país cuja língua oficial seja o inglês, ou cuja segunda língua oficial seja o inglês. Nesse trabalho deve conter informações mais importantes sobre a modalidade, por exemplo, o vôlei, e o desempenho do país de escolha nessa modalidade exclusivamente. Por exemplo, Canadá. Vamos supor que eu escolhi o Canadá, então eu vou falar do desempenho do Canadá e toda a história do Canadá com o voleibol nas Olimpíadas, ok? As partes mais relevantes, as partes mais importantes. Valendo a nota de trabalho, né, do primeiro bimestre, como seria o outro trabalho. E aqui embaixo eu deixei para vocês disponibilizado uma lista dos principais países que têm o inglês como língua materna oficial ou segunda língua oficial. Então tem Austrália, Estados Unidos, Barbados. Gente, o Reino Unido eu não coloquei porque o Reino Unido eu já separei certinho para vocês e coloquei já os países ali, que é a Irlanda do Norte, País de Gales, Grã-Bretanha, Inglaterra, já tá aqui, tá bom? Tem aqui, ó, Irlanda do Norte, País de Gales, aqui Inglaterra, tá? Escócia. Então, assim, vocês podem escolher qualquer país, mas, assim, esse país ele tem que ter um histórico dessa modalidade esportiva que você escolheu dentro das Olimpíadas, tá? Não tem mínimo de linhas ou de palavras, não tem máximo também, mas precisa ser uma coisa bem feita, né?
pesquise sobre a historicidade da modalidade dentro das Olimpíadas e depois a historicidade do país com essa modalidade dentro das Olimpíadas. Ok? Ok, então, vamos lá para a aula. Então, meninas, na aula de hoje, a gente vai falar sobre um conteúdo novo, tá? Então, na aula de hoje, deixa eu pegar aqui, abrir o nosso slide. A gente vai começar um conteúdo novo, beleza? Então, o trabalhinho que teve a atividade que teve na aula passada, ela foi sobre o conteúdo que já passou. A partir daqui, a gente migra, tá? A gente vai pra frente agora. Vamos lá. O conteúdo que a gente vai ver é o can and can't. Não é nada de novo para vocês, a gente já viu esse conteúdo. Como eu falei nos outros vídeos, gente, o meu cabelo hoje tá impossível. Como a gente viu nos outros vídeos, ainda são conteúdos pelos quais a gente já passou em aula, tá? Então não tem nada de novo. Então é a possibilidade aí de quem ficou com dúvida, quem precisa de alguma ajuda, que não entendeu qualquer coisa, entender agora, porque a gente não volta mais esse conteúdo, mas ele é sempre necessário para o que vocês vão ver na sequência nos anos seguintes. Ok, vamos lá. Seguinte, então. Can, pronúncia de inglês americano, can, can't, isoladamente. Seguinte, gente, antes da gente entender para que serve, como que usa qualquer coisa, a gente precisa entender de pronúncia. O que é pronúncia? A maneira que a gente fala. You can't, é bem complicado no inglês, assim, para nós que não somos falantes de da língua inglesa como língua materna. É a nossa segunda língua, no sentido de que não é que todo mundo saiba, mas é a língua universal, é o que é ensinado em escola, especialmente em escola, né? Então acaba se tornando a segunda língua mais falada dentro do Brasil, o inglês. Se esse dado é real ou não, eu não saberia dizer para vocês. Mas como o inglês é considerado a língua universal, qual é a diferença da língua universal e a língua mais falada? Vocês já devem ter ouvido por aí falar, por exemplo, que existem mais falantes de mandarim no mundo do que falantes de inglês. Mas qual que é a diferença da língua universal e da língua mais falada? A língua universal é a que é mais falada em maior quantidade de países no mundo. Então, a probabilidade de você, para qualquer país, encontrar alguém que fala inglês é enorme. O mandarim, ele é a língua mais falada pela maior quantidade de pessoas, porque vem da China. China é o país mais populoso do mundo. Lá se fala mandarim. Mas a probabilidade de você parar em qualquer canto da Terra e encontrar alguém que fala mandarim é relativamente, extremamente inferior ao inglês. Portanto, o mandarim não é uma língua universal. Ele é a língua mais populosa, que tem mais gente falando. O inglês é a língua universal. Em qualquer lugar do mundo que você caia, vai ter alguém falando inglês, provavelmente, tá bom? A gente tem que começar... A gente vai ter que começar pela pronúncia, porque ela sofre uma alteraçãozinha de pronúncia para a escrita. A escrita é tudo muito mais fácil, né, da gente aprender. Só que a gente também precisa aprender qual que é a funcionalidade dela, de fato, dentro da língua falada, né? Então, vamos lá. Quando vistas de modo isolado, can e can't possuem a mesma pronúncia, a não ser pela diferença do t, que vem de not, que é para dar uma negativa. Para comprovar isso, basta ver a representação fonética das duas em um dicionário de inglês. O que é fonética, prof? Não sei. Gente, fonética é a maneira com a qual a gente fala e o som que ela emite, o som que é emitido. Então, se eu falo can, essa é a fonética. Q-U-E-N em português, né? Can. Agora, existe um alfabeto fonético que ele é igual no mundo inteiro. Esse alfabeto fonético ele existe para que a gente consiga falar, aprender línguas que não usam o mesmo tipo de alfabeto que a gente. Por exemplo, o alfabeto fonético, ele mostra qual é o som de cada palavra, de cada sílaba. Por isso que permite que a gente, por exemplo, que tem um alfabeto do jeito que a gente tem, a gente aprenda a falar árabe, por exemplo, que tem um alfabeto completamente diferente. A simbologia é completamente diferente. Então, a maneira fonética, por exemplo, tá vendo esse símbolozinho aqui dentro? Esse E ou esse K,
A gente tem muita sorte que o alfabeto fonético, ele é muito parecido com o português, muito. Por exemplo, esse casinho aqui, cadê meu mouse? Esse casinho aqui, ele tem som de k. E pra gente também o K tem som de k. Ou o próprio T ali embaixo, ele tem... Gente, mas meu mouse... O T, ele tem som de t. E pra gente também tem som de t. Esse K e esse T, eles não são a letra K e a letra T. Eles são um símbolo dentro do alfabeto fonético. É como se fosse um coração, uma estrela e uma cruz. E esse coração... Nossa, tô falando em espanhol, coração. Esse coração, ele tem som de K. Essa cruz tem som de T. Por exemplo, não é a letra K e não é a letra T. É o símbolo assim e o símbolo assim. Por sorte, o alfabeto fonético é muito parecido com o nosso em português. A representação fonética, então, dessas duas palavras, do can, que está aqui, do can't, que está aqui embaixo, ela é muito similar. Qual que é a única diferença? O t, que vai mostrar pra gente que eu estou falando de uma negativa. O som vocálico é o mesmo. O que é som vocálico? É o som da vogal, é o som que emite a vogal dentro de uma frase, que é o can't, ok? Portanto, não há diferença entre a pronúncia can e can't no inglês americano, com exceção do t no final, ok? Inglês americano. Guardem essa informação. Can, pronúncia de inglês britânico. No inglês britânico, as pronúncias são diferentes. Olha que aqui a gente já tem outro símbolo fonético, estão vendo? O can't fala igual, can. Dependendo do lugar na Inglaterra onde você tá, o can ele vai soar mais can ou vai soar mais con. Depende do lugar. Se você tá, por exemplo, na parte onde se situa Bristol, na Inglaterra, é mais con. Se você tá lá mais perto de Londres, por exemplo, é mais can. É mais americano, não é americanizado, mas ele é mais, tem um símbolo fonético, vocálico mais parecido. Já a negativa, eita, calma aí. Já a negativa, olha aqui, esse A, com esses dois pontinhos, ele tem som de O. Então, a minha negativa do can vai virar can't. Não é can't, não é can't, é can't, com A, can't. Então, aqui eu já tenho uma pronúncia completamente diferente do can pro can't, ou do can pro can't. Mas nunca o can na afirmativa vai ser tão can, ok? Mesmo no britânico. Então, a maior diferença que eu tenho aqui é o quê? Que no inglês americano a pronúncia é a mesma, can, e na pronúncia britânica é diferente, can e can't, ok? Então, eles falariam, por exemplo, you can do this. Você pode fazer isso. You can't do this. Você não pode fazer isso. I can, you can't. Eu posso, você não pode. Ok? Que vergonha, meu Deus. Vamos lá. É pra quem leu Harry Potter. Isso aqui é muito fácil pra quem leu Harry Potter, ok? Ou assistiu Harry Potter. Vamos lá. A pronúncia do can e do can't. O problema. Qual que é o problema nessa pronúncia, então? A confusão na pronúncia de can e can't ocorre na variante americana. Por quê? Como a gente viu lá na frente. Porque é igual. O que acontece na língua americana que não acontece na britânica? A linguagem americana ela é muito mais informal, ela é muito mais maleável. Acontece com o inglês americano o que aconteceu com o português brasileiro. A Inglaterra colonizou os Estados Unidos. Então, eles trouxeram o inglês britânico para a América e acabou se tornando, e o inglês britânico arcaico que veio de lá, virou o inglês que é hoje. Como aqui o Brasil foi colonizado por Portugal, trouxeram o português arcaico de Portugal para o Brasil e virou o que é hoje. É muito mais informal, é muito mais novo. Então, a gente vai ter essa diferença por causa disso. São muito similares em inglês, no inglês americano, o can e o can't. E no discurso coloquial, ou seja, informal na hora da fala, o T some da palavra. Então, o meu don't vira don't. O meu want vira want e o meu can't vira can. Na hora de falar. Essa é a dificuldade de você entender no inglês americano se está fazendo uma afirmativa ou uma negativa. Mas a gente vai falar mais disso na próxima aula, tá bom? Na próxima aula, na aula que vem. Vamos reformular. A gente vai falar mais disso na aula que vem.
Se tiver qualquer dúvida, hoje à tarde tem chat, tá, galera? Um beijo. Tchau. Até o que vem.